no coração selvagem de Cavamba, onde o vento carrega segredos e as árvores sussurram histórias que só os mais atentos escutam, nasceu uma lenda. O nome dela era Naila, pequena, magra, de olhos vivos e pés descalços, negra como a terra da savana, corajosa como o trovão. Desde os 5 anos, Naila caminhava sozinha pelos campos de Cavamba, conversando com os pássaros e imitando os rugidos dos felinos. Diziam que ela era diferente, que tinha algo nos olhos que fazia até as cobras se afastarem. Mas ninguém sabia o que ela havia enfrentado. Aos 7, perdeu o pai para uma doença misteriosa. Aos 8, a mãe desapareceu na mata, levada por caçadores ilegais que vieram em busca de marfim e sangue. Naila escapou, mas não saiu inteira. Fugiu para o mato e nunca mais voltou à aldeia. Cresceu sozinha. Sobreviveu do que a natureza oferecia. E foi ali, entre cipós e espinhos, que ela o encontrou pela primeira vez. Era madrugada. A lua cortava o céu como uma lâmina. Naila escutou um choro, baixo, quase humano. Seguiu o som com cuidado, até achar um filhote de leão encolhido sob as raízes de uma figueira. Sangrando, tremendo, sozinho, a mãe dele jazia ao lado, morta com um buraco no peito e as marcas da crueldade humana estampadas no corpo. Naila ajoelhou e tocou o filhote. Ele rosnou fraco, mas não mordeu. Ela o chamou de Azari. Em sua língua significava aquele que ressurge. Nos meses seguintes, Naila tratou das feridas dele. Dividiu frutas, raízes, sombra e água. Cantava para acalmá-lo nas tempestades. Dançava para afastar os espíritos ruins. E o improvável aconteceu. O leão e a menina criaram um laço que nem o tempo, nem o medo conseguiram romper. Azari cresceu, e com ele a fama da menina selvagem. Histórias começaram a circular sobre uma criança que comandava feras, que conversava com corujas, que fazia as hienas fugirem só com o olhar. Alguns a chamavam de bruxa, outros de guardiã da savana. Mas os homens, aqueles de botas sujas e armas compradas, não gostam de lendas que não podem controlar. E foi por isso que voltaram. 6 caçadores, vindos da cidade, contratados por um colecionador europeu obcecado por troféus raros. O alvo era claro, Azari, o leão lendário. E qualquer coisa que estivesse no caminho seria abatida. Naila os viu chegando, rodeando, rastreando pegadas, mas ela não fugiu. Naquela noite, ela subiu na Pedra Velha, de onde se via todo o vale, e soprou um apito feito de ossos, algo que só usava quando o perigo era real. Os elefantes sentiram. As águias giraram no céu, e Azari rugiu, não de fúria, mas de aviso. Na manhã seguinte, eles chegaram armados. Azari estava deitado no topo de uma colina sob o sol. Parecia calmo, mas Naila estava na frente dele, sem escudo, sem espada, apenas coragem no peito e poeira nos pés. "Saia daí, garota!" gritou o homem de chapéu largo. Ela não respondeu, apenas ergueu o braço, como quem segura o mundo. "Se quiserem ele, terão que passar por mim." Um segundo de silêncio, depois o clique da arma. Mas antes que o tiro fosse disparado, algo aconteceu. O chão tremeu. Um rebanho de búfalos surgiu da floresta. Girafas fecharam o caminho de fuga dos caçadores. Macacos gritavam nas copas, avisando que a savana tinha despertado. Era como se toda a natureza estivesse ao lado dela. Mas ainda assim os homens apontaram. Um deles atirou. O disparo cortou o ar e acertou uma árvore atrás de Naila. O segundo tiro nunca veio, porque um dos próprios caçadores, um homem chamado Emil, de olhos cansados, se virou contra os outros. "Chega, isso não é caça, é massacre." Ele derrubou a arma. E logo os outros um a um recuaram. O homem do chapéu largo correu, mas não escapou ileso. Uma águia mergulhou dos céus e rasgou-lhe o rosto com as garras. Azari não precisou atacar. A savana fez isso por ele. Naila desceu a colina, abraçou o leão e chorou. Chorou tudo o que segurou por anos. Os animais se dispersaram. O vento voltou ao normal, mas algo havia mudado naquele lugar. Naquela tarde, Emil, o caçador arrependido, construiu um pequeno monumento de pedras no meio da clareira. Ali se escreveu: "Aqui uma menina salvou um rei."
e nos ensinou que a coragem mora onde menos se espera. Os anos passaram. Naila cresceu. Azari ficou velho, mas nunca deixou seu lado. Dizem que quando ele partiu, ela o enterrou sob a figueira onde se encontraram pela primeira vez. E desde então, caminha com a cabeça erguida e o olhar de quem já enfrentou o impossível. Hoje, se você visitar Cavamba e prestar atenção, pode ouvir o rugido de um leão e a risada leve de uma menina. E entender, de uma vez por todas, que os laços mais fortes não são feitos de sangue, mas de alma.